Vamos começar a palavra de hoje. O tema já está aí, né? Todo mundo já viu. Pés firmes, corações moles. Essa palavra Deus já estava ministrando muito no meu coração durante a semana e eu espero que Deus fale mesmo, assim como Ele falou comigo, que falou muito comigo mesmo. Eu espero que Ele fale também com cada um, que cada um possa estar com o coração aberto mesmo, ligado em Deus, desligado aí do celular, das outras abas, se tiver no notebook, se tiver na televisão, fixa aí na televisão, porque não tem a ver comigo, né? Porque eu que estou aqui pregando, mas tem a ver com a palavra de Deus que é poderosa, e assim como Deus falou comigo, eu creio que Ele vai falar com cada um também, então que a gente possa abrir nosso coração. E eu queria que a gente abrisse também a nossa Bíblia lá em Salmo 1. Salmo 1, que é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, para falar a verdade. Ele resume muito assim o que Deus sempre me lembra, o que Deus sempre me fala, e eu tento atentar sempre para Ele, porque traz conselhos preciosos para a vida cristã. E eu queria que a gente começasse lendo o Salmo 1. A paz, Lívia e toda a minha família também está em casa. Ada, Bia, Tati, Josiel, a paz. Então vamos lá nesse Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, suas folhas não murcham. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Queria ler até aqui. E esse texto vai nortear a nossa palavra de hoje. Só queria lembrar, antes de começar, antes de entrar nesse texto, que a gente está nos últimos dias. Eu acho que ninguém tem dúvida. Talvez vocês têm dúvidas aí, mas eu creio que, assim, olhando o que a Bíblia diz sobre os últimos dias, sobre como estaria a humanidade, e, enfim, comparando com a Bíblia e vendo o que está acontecendo hoje em dia, a gente vê que a gente está, sim, nos últimos dias. E os últimos dias, a gente vai ler alguns versículos aqui, mas as pessoas estão como? Estão sem firmeza nenhuma. Muitas pessoas sem firmeza, qualquer coisa que vem, a pessoa já desanima, já desiste, já fica deprimida, não tem paciência às vezes de se manter numa carreira, num emprego, num curso. Pessoas que são facilmente abaladas, qualquer coisa que vem já abala a pessoa. A pandemia está aí, muitas pessoas estão se abalando muito com a pandemia, não consegue ficar em casa tranquilo, não consegue se manter buscando, não consegue manter as disciplinas espirituais, não consegue se manter. Vem uma pandemia, vem uma luta, vem uma dificuldade e a pessoa simplesmente cai, a pessoa não consegue se manter, a pessoa desiste, desanima do culto, desanima da célula, desanima de tudo, desanima até de Deus. E é isso que a gente tem visto, tem observado muito claramente, pessoas sem firmeza. Vem uma outra doutrina, um negócio que está parecendo mais legal, eu vou atrás. Pessoas que ficam mudando de igreja, vai para uma, vai para outra, porque essa igreja está ruim, eu vou para outra, a outra está muito boa, está falando coisas que me agradam, eu vou para outra. E é isso que a gente tem visto. E outro detalhe importante, então os pés não estão firmes, o contrário do tema da palavra, e outro que é o contrário também, é que os corações estão duros. Quantas pessoas com coração duro, pessoas com falta de amor, a gente sempre brinca lá em casa, fala lá em casa, como que tem audiência, tanta audiência assim, um programa como da Atena, o Marcelo Rezende já morreu, entrou outro lá, o Bate, entrou o Bate lá, uns programas assim que só falam de maldade, violência, e fico a tarde inteira e pessoas ali ligadinhas, nem pisca o olho, e simplesmente não estão nem aí para o que está sendo falado. Às vezes são coisas pesadas, duras, mas o coração das pessoas hoje em dia está mais duro ainda. As pessoas estão pensando muito em si mesmas, não conseguem mais olhar para a dor do outro, não conseguem mais se compadecer com a dor da pessoa que está ao lado, que está perto. E eu queria que a gente lesse alguns textos também, lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 tem esse texto, eu dei uma resumida aqui.
Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, sem amor pela família, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Então, os homens realmente hoje em dia é a era mesmo do culto ao eu, né? O que importa é eu ser feliz. Eu até compartilhei um story, mas foi no meu, então não importa. Compartilhei anteontem, sei lá. É uma música do Resgate que fala: viva toda tentativa de ser feliz. Uma ironia, né? Viva toda tentativa de ser feliz. Então, palmas para tortura porque alguém sorri. Então, se vale toda tentativa de ser feliz, se vale o que importa é eu ser feliz, então até a tortura pode valer, porque o torturador tá algum doido lá da cabeça, sociopata, vai estar feliz. Então, se a gente for basear na felicidade como o mundo tem baseado, a gente vai ser simplesmente egoístas, amantes de nós mesmos. E a gente não, mas o mundo tem sido assim, o mundo tem tido um coração duro, o mundo tem amado a si mesmo, as pessoas não se importam com as outras, não se importam de passar por cima das outras, contando que ela seja feliz, né? Não importa se está indo para o pecado, se está se distanciando de Deus, o importante é você estar feliz. E uma outra coisa interessante é que tendo aparência de piedade. Então, eu acredito que um sinônimo para isso aqui seria o politicamente correto, né? Hoje parece que o mundo inteiro é maravilhoso, tem aquela aparência de amor. Então, a pessoa defende o aborto, uma coisa terrível. Hoje a gente conversou na cela sobre isso. Assassinar crianças, não deixar que uma criança nasça, assassinar uma vida. A pessoa defende o aborto, por quê? Porque a gente tem que amar as pessoas, olha a mãe ali sofrendo, a mãe tem que ter o direito dela. Então tem aparência de piedade, parece que está defendendo uma coisa boa, mas na verdade está detonando outra coisa, princípios bíblicos. Então hoje essa coisa de politicamente correto, não que tudo seja errado, mas com base nisso parece assim que as pessoas estão muito amorosas lá no Twitter, cancelando todo mundo, querendo quase a morte aí de todo mundo por coisas que falam, por qualquer coisa. E enquanto isso, às vezes atropelam princípios bíblicos e muitas vezes a igreja se deixa levar por essas coisas. Isso que é o complicado, né? É disso que a gente tem que fugir. O segundo texto é em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os últimos dias é isso que está previsto mesmo, é o que a gente está vivendo hoje. Eu não tenho dúvidas de que tudo isso está acontecendo. Realmente a gente vê pessoas que amam a si mesmo e vê isso aqui também, que é o amor se esfriando. Pessoas que não se importam mais umas com as outras, e muitas vezes o mais triste de tudo é que isso vem sobre a igreja e muitas vezes a igreja fica olhando só para si, não se importa com a dor das pessoas. A igreja que eu falo é nós, todos nós que estamos aqui hoje, e a igreja nunca pode aceitar o que o mundo tem pregado, o que o mundo tem vivido. Se o mundo está vivendo isso, a igreja tem que ir na contramão. O que Jesus está falando aqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra versão fala que o amor de quase todos se esfriará. Então, é algo muito sim, que a gente tem que pensar muito, porque isso às vezes vem na igreja. Às vezes a gente fica pensando, até a gente cristão mesmo, pensando no nosso ministério e tal, às vezes a gente está pensando só em nós, só no meu ministério, o que eu vou alcançar, e aquilo que fala lá em Romanos 13, né, que fala sobre o amor. Às vezes você pode estar ajudando os pobres, você pode estar fazendo coisas assim, aparentemente muito boas, orando em línguas, profetizando, curando, mas sem amor não vale de nada. Então muitas vezes a gente pode estar achando que está fazendo tudo com amor e tal, mas talvez a gente está simplesmente querendo para o benefício próprio, para a gente ser usado, para a gente ser, sei lá, exibido, né? Para a gente crescer.
E a gente faz totalmente o contrário do que João Batista falou, né? Que eu diminua, que o Senhor cresça. Às vezes a gente está querendo crescer e quando a gente cresce, automaticamente a gente está diminuindo o poder de Deus. Então que Deus possa manifestar o poder dele na nossa vida através do amor e através do nosso coração quebrantado. Então é basicamente sobre isso que eu vou falar. E voltando lá ao texto inicial, né, de Salmos, a gente às vezes vai se afastando desses princípios, a gente vai deixando que as coisas do mundo entrem em nós, mas não é do nada. Esse que é o problema, porque a gente acha que não, acho que está tudo certo, mas porque a gente espera que do nada, eu estou caminhando aqui, do nada eu vou para o outro lado, vou para a contramão completa, mas essas coisas são sutis demais, vem devagarzinho, é uma progressão, a gente vai se afastando de Deus aos poucos, e é isso que diz lá em Salmo 1, que a gente, primeiro, vou voltar aqui, a gente segue o conselho, às vezes a gente está ali e vai ouvindo o que o mundo está dizendo, vai ouvindo essas coisinhas, vai parecer, acho que faz sentido isso aqui, acho que faz sentido eu buscar a minha felicidade, isso é uma coisa boa, parece ser muito bom, acho que faz sentido isso, faz sentido aquilo, em vez da gente pegar a Bíblia como uma verdade absoluta e basear o que os outros dizem, passar pelo filtro da Bíblia, não, a gente simplesmente recebe aquilo, passa pelo filtro da nossa mente, que é enganosa, e a gente sai enganado, a gente vai ouvindo essas coisinhas, o que o mundo está dizendo, o que às vezes pregadores estão dizendo na internet, pode estar tudo errado, a gente tem que ser como os cristãos de Bereia, que mesmo quando a gente está ouvindo uma pregação, você está ouvindo minha pregação agora, ouve o que eu estou falando aqui e vai para a Bíblia. Se eu falar uma bobagem aqui, não receba, não. Então, mesmo ouvindo uma pregação, ou pior ainda, ouvindo conselhos de pessoas que não têm nada de Deus, a gente precisa de passar tudo pelo filtro da palavra. Senão a gente vai ouvindo aqui, vai se afastando de Deus. Depois o que a gente faz? Começa a imitar a conduta dos ímpios. A gente começa, como aquilo está fazendo sentido, a gente começa a agir em cima desses conceitos errados. E no fim das contas a gente está no meio lá mesmo. A gente já se afastou de Deus completamente. Eu achei muito legal um paralelo que eu vi em algum vídeo, que eu nem lembro. Um paralelo desse afastamento que a gente está afastando também do Espírito Santo. Lá em Apocalipse 2,7 fala, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo é aquele que está ali dizendo para nós. Às vezes vem aquele conceito errado, o Espírito Santo fala, isso aqui está errado. O Espírito Santo vai lá e constrange a gente. O Espírito Santo é aquele que incomoda a gente na hora que a gente vai fazer algo de errado. Então a gente, quando começa a afastar de Deus, a gente começa a ouvir esses conselhos errados e para de ouvir o Espírito Santo. A progressão disso é o quê? Imitar. Quando a gente começa a imitar as coisas erradas, o pecado começa a pecar, o que a gente faz? Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando a gente começa a imitar as coisas erradas que o mundo faz, quando a gente começa a ir pelo pecado mesmo, a gente começa a entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós começa a ficar entristecido com as nossas atitudes e a gente vai se afastando de Deus. E a última coisa, que é se assentar na roda dos escarnecedores, é se afastar completamente. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito Santo. Então, que a gente entenda que é possível apagar o Espírito Santo. É possível entristecer o Espírito Santo. Como? Dessa maneira, coisas sutis, conselhos de ímpios, conselhos errados, conceitos errados, e a gente vai se afastando da palavra, parando de ouvir o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, e no fim das contas a gente apaga o Espírito Santo, a gente não consegue ouvir mais nada que ele diz, a gente se afastou completamente, a gente já está tomado pelo pecado. Então, cuidado, a gente está aqui falando sobre pés firmes. Se você se encontra em um desses pontos aí, você fala, não consigo mais ouvir o Espírito Santo, eu vou pecar e nem sinto nada. Talvez o Espírito Santo já está apagado, você não está conseguindo ouvir ele mais. Talvez vocês falem, não, tem entristecido o Espírito Santo, repetindo pecados. Eu tenho vivido fora da palavra, nem tenho lido a palavra, eu nem sei se o que eu estou fazendo está errado, porque eu nem conheço a palavra. Então, se você se encontra em um desses pontos aí, firme os pés, é isso que a gente vai falar daqui para frente, sobre pés firmes. A gente precisa de estar com os pés firmes em Deus, para a gente não ser abalado por nada e não ser contaminado com essas coisas do mundo. Amém.
Amém? Minha mãe tá falando aí. E que a gente se separe para Deus mesmo, que a gente viva mesmo amando uns aos outros e vivendo segundo a palavra de Deus, é isso aí. E quem quiser comentar também, eu creio muito que, já que a gente está na internet, né, não é um culto normal. Então, eu creio muito assim que talvez você possa edificar a vida de alguém mandando uma mensagem, falando alguma coisa, comentando em cima. E não distraia com outras coisas, mas pode acompanhar o comentário do pessoal aí, que é sempre bem-vindo, né? Aquele que é guiado pelo Espírito e tem satisfação na palavra. É isso que fala em Salmos 1. Quem é como uma árvore plantada ali junto a ribeiros de águas correntes. Uma árvore assim, firme, que não se abala. Pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa, que a árvore está ali firme e forte. Para a gente ser assim, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Então, de forma alguma, a gente pode permitir que o Espírito Santo seja apagado na nossa vida. A gente precisa cultivar um relacionamento com o Espírito Santo e ter satisfação na palavra. Vamos ler de novo o versículo? É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Na verdade, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Então, a nossa satisfação, o nosso prazer maior tem que estar em ler a palavra, em conhecer mais da palavra de Deus, para a gente não ser abalado. Por que é que muitas pessoas são abaladas? Porque elas não têm a revelação completa da palavra. Porque é a palavra que firma os nossos pés. Quando a gente está firme na palavra, pode vir conceito errado, pode vir gente falando coisa mesmo sutis ali, que está enganando um monte de gente, pode vir qualquer coisa, a gente não se abala. Pode vir lutas também, pode vir situações dificílimas aí, mas a gente consegue vencer, a gente consegue romper. Lá em Salmo 37, eu achei até interessante que eu li esse versículo hoje, na leitura anual mesmo, normal, e complementa bem. Salmo 37, 30 fala: a boca do justo profere sabedoria e sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará falso. Então, quando a gente tem no nosso coração a palavra, a lei de Deus, a Bíblia mesmo quase que escrita no nosso coração, a gente não é abalado. Nada vai nos abalar. A Bíblia está prometendo isso para nós. A gente nunca pisará em falso. Mesmo que a gente possa tropeçar, às vezes a gente um descuido, a gente não ouviu ali o Espírito Santo nos incomodando, a gente tropeçou. Mas a gente balança, mas não cai. Tipo aquelas árvores lá, palmeiras, né? No Nordeste a gente foi uma vez, eu vi bastante lá as palmeiras, fica bem tortinha mesmo, mas não cai não. Porque elas estão bem firmadas, bem enraizadas. Então a gente precisa ser como essa árvore. Uma coisa sobre isso, sobre ser firme, que eu estava pensando muito, eu estava pensando uma pergunta. O que você acha? O que vocês acham que é melhor? Ser constante ou ser uma pessoa empolgada? Pode ser as duas coisas? Claro que pode, né? Mas normalmente a gente vai pender para um lado mais do que o outro. A gente encontra muitas pessoas super empolgadas, a gente às vezes traz um evento, qualquer coisa, sei lá, a gente começa a pensar em coisas novas pro Point, ou enfim, a gente começa a ter ideias e a gente joga assim, pessoa empolgada, ou vai ter um evangelismo, aí vem aquela pessoa toda empolgada tal. E existem pessoas que nem são tão empolgadas assim, simplesmente entende que Deus deseja que a gente faça isso e muitas vezes assim, não tem tanta empolgação. A gente realmente precisa ser renovado pelo Espírito de Deus, a gente precisa de entender que nossa recompensa está na glória, porque Jesus não promete para nós que o nosso caminho vai ser só bênção, só felicidade. Uma pessoa que vai fazer missão na China, às vezes Deus vai te chamar para fazer missão em um local longe, distante, ou na nossa vida mesmo a gente pode passar por dificuldades. Deus não promete que a gente vai viver uma vida maravilhosa nesses lugares, mas a gente sabe, na constância ali, sabe que Deus vai nos recompensar, que vale mais a pena agradar a Ele do que a nós mesmos. E a pessoa empolgada, normalmente ela está agradando a si mesma. Porque normalmente a gente faz um evento, a pessoa acha legal o evento. Então é legal participar disso, eu tô achando legal, tá divertido. Fazer um acampamento é divertido, é legal. Mesmo um evento espiritual, um encontro com Deus, é legal, eu tô recebendo ali, tô ficando cheio. Mas se a gente foca só em nós, normalmente a gente vai ser essa pessoa empolgada que está focando em mim, eu quero ficar bem, eu quero receber bastante de Deus. E na hora de se doar, mesmo às vezes a gente vai se doar
passando perseguição, tomando pedrada. E nessa hora a gente precisa de constância. Não adianta estar empolgado não, porque a empolgação acaba rapidinho. Na hora que vem as pedradas, na hora que vem as dificuldades, a empolgação pode passar. Mas se a gente está constante, com os pés firmes na palavra, se a gente entende por que a gente foi chamado, nada vai poder nos abalar. A empolgação pode passar, mas a gente não vai desanimar de forma alguma. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu acho esse texto assim, até resume bem o que eu estou falando desde o início. Quando a gente é criança, a gente é empolgado. A criança vai pela empolgação. Se o negócio estiver chato, não quer nem saber. Mas a gente precisa de ter firmeza. A gente precisa estar, como diz aqui, na unidade da fé, sermos unidos uns com os outros e do conhecimento do Filho de Deus. Então a gente precisa de buscar conhecimento de Deus, da palavra de Deus, conhecer para que fomos chamados. Se você tem essa clareza de quem é Deus, de quem Deus é na sua vida, de para que você foi chamado, você não vai ser mais como criança. Se vier um outro vento de doutrina, parece que isso aqui está dando certo demais, vamos para esse lado, está todo mundo indo para cá. Você não vai ser abalado, porque você tem a clareza, você sabe para que você foi chamado, você sabe que Deus te colocou, aonde te colocou, então não vai ser vento de doutrinas ou qualquer outra coisa que vai te enganar. O que a gente vê muito também? Pessoas que ali tá ali meio naquele conflito, eu largo ou não largo esse pecado. Aí vem a astúcia desses homens aí que induzem a pessoa ao erro. Vem trazendo ali mensagens que não tem o evangelho completo. Às vezes é um evangelho que só mostra parte boa. Então Jesus te ama, você pode fazer o que você quiser, que é Jesus que te ama, Jesus que te salva. Botam um evangelho partido no meio, induzem a pessoa ao erro, às vezes usa a Bíblia para induzir pessoas ao erro. Eu vejo muito isso, pessoas que, até um parente meu, tenho visto algumas coisas, tenho ficado até triste, que ele era firme com Deus, lia bastante a Bíblia, mas começou a ler um monte de outra coisa, ler outras religiões, começou a se empolgar com essas coisas, e hoje ele acha legal o cristianismo, ele acha legal o espiritismo, ele acha legal a Umbanda, ele acha tudo legal, tudo é bacana, tudo tem coisa boa, tem coisa ruim, e parece que ele está acima de tudo isso. Então as pessoas, quando não têm firmeza com Deus, não têm firmeza com a palavra, não têm relacionamento com Deus, quando as pessoas vão parando de ouvir o Espírito Santo, vão se conduzindo aí no meio de pessoas que induzem ao erro, as pessoas simplesmente caem, porque estão como a palha, que fala lá no versículo 4. São como a palha que o vento leva, Salmos 1:4. Então, não sejamos como criança, não sejamos só empolgados. Palha é isso também, né? A palha sobe muito rápido. Quando bota fogo assim na palha, assim, a palha vai lá em cima rapidinho. A árvore não, a árvore tem um crescimento demorado, vai ali devagarzinho, mas aos poucos ela vai alcançando a altura e fica. A palha não, a palha sobe e depois desce, rapidinho. Então, que a gente não seja como a palha, a gente vai lá em cima, vai lá pro buraco, vai lá em cima, vai pro buraco. Que a gente tenha um crescimento constante, lendo a Bíblia aos poucos, a gente não tem que chegar e já conhecer a Bíblia inteira, mas que a gente esteja num constante crescimento, um amadurecimento, assim como uma criança para virar um adulto também, é um crescimento demorado, vai devagarzinho até chegar a ser adulto. Então que a gente também busque essa constância e não ser empolgado e não ser como a palha levada de um lado para o outro. Então que a gente tenha constância na busca pelo conhecimento de Deus, da palavra, que a gente tenha constância na luta contra o pecado. Eu estava achando muito interessante também um vídeo que eu estava vendo do Israel Subirá falando, comparando um pouco o pecado de Davi, que é um pecado gigante, e às vezes a gente olha para José, que venceu aquele pecado difícil, não se deitou lá com a mulher de Potifar, mas a gente via, mas o que é mais importante? Que José foi vencendo aos pouquinhos, ele foi vencendo as tentações pouquinho a pouquinho, e é isso que faz a gente chegar na tentação maior e vencer também, porque a gente está ali na constância, lutando contra o pecado todo dia. Por isso que a oração do Pai Nosso, que tem que ser diária, fala para Deus livrar-nos hoje das tentações, inclusive.
para não deixar a gente cair em tentação. Então é todo dia ali vai vir uma tentação, no outro dia pode vir mais, não importa. Todo dia eu estou focado, eu estou querendo ser constante, eu estou buscando a Deus, clamando a presença de Deus, para mim não cair em pecado. Então que a gente seja constante na luta contra o pecado e constante nas disciplinas espirituais. Que também, muitas vezes, não dá para ser empolgado. Todo dia eu estar empolgadão de ler ali alguns capítulos da Bíblia, eu estar empolgadão de fazer um jejum, de orar. Talvez um dia eu não vou estar empolgado. Mas ser constante é diferente de ser empolgado. Eu não preciso acordar super animado para mim orar. Eu preciso orar porque sem oração eu não vivo, simplesmente por isso. Sem oração eu vou cair, eu vou tropeçar. Sem oração eu não vou estar firme, eu não vou estar com o pé firme. Então, sejamos constantes também na busca pelas disciplinas espirituais. Voltando ao texto lá que a gente leu lá no início, de Timóteo 3. Timóteo 3, versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre arrependendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar nunca ao conhecimento da verdade. Então, é outro detalhe importante de pessoas que não estão com o pé firme. Elas estão ainda lutando muito contra os próprios desejos, elas querem seguir os desejos da carne, elas querem seguir os prazeres da carne, e o pecado parece ainda muito bom. A gente vê isso muito no novo convertido, mas às vezes a gente vê em pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que não estão com o pé firme. Então, o que acontece com essas pessoas? Pode acontecer. A pessoa está sempre aprendendo, a pessoa está sempre indo no culto, a pessoa está sempre assistindo uma palavra, a pessoa está sempre lendo a Bíblia talvez, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade por inteiro. Muitas vezes é porque ou a pessoa não frequenta uma igreja, não é trabalhada, não quer um discipulado, não quer ninguém cuidando da vida dela. A pessoa às vezes escolhe mensagens, né? Escolhe mensagens ali de pregadores que vai falar ao coração, ao ego dela. E elas vão ali sempre aprendendo alguma coisa e nunca chega ao conhecimento da verdade, nunca abandona o pecado de vez, nunca consegue firmar os pés mesmo. Então vamos tomar cuidado com isso também, que a gente não procure atalhos, palavras moles. Se você tem um pecado, o Espírito Santo já te incomodou, não procura atalho, não procura justificar seu pecado. Tem que ir na raiz do pecado, tem que fugir dessas palavras moles que só fica maciando o ego, que a gente busque o evangelho por inteiro, o evangelho que confronta a gente também, que fala, arrependei-vos, como João pregava, raça de víboras, arrependei-vos, como Paulo falava também, não existe um justo sequer, todos carecem da graça de Deus. Então, que a gente não busque esse evangelho barato, essa graça barata. Em 2 Timóteo 4,3 fala disso que está acontecendo, pois virá o tempo, é o nosso tempo, né? Em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eu estava até conversando sobre isso, que como esse versículo virou uma verdade assim, bem clara, assim, porque fala que no final que eles juntarão mestres para si mesmos. E hoje, né, a gente tem o YouTube aí com todas as palavras do universo. E o que muitas pessoas estão fazendo que a gente não pode cair nessa bobeira? A gente pega os mestres que a gente quer. Eu quero esse aqui que fala uma palavra boa para mim, eu me sinto bem, esse outro aqui também. Eu vou escolhendo ali, vou inscrevendo em canais que só amaciam o meu ego, só assisto umas palavras assim bem light. E o que acontece? A gente está vivendo isso, as pessoas não suportam a sã doutrina. Se vem uma palavra de confronto, meu Deus, que palavra dura, eu estou fechando, vou dar dislike nesse vídeo aí. Isso aí não é de Deus, não. Porque Deus é amor, Deus é graça, isso aí não é de Deus. A pessoa já sai, já fecha o vídeo, se estiver na igreja, já não quer saber mais dessa palavra. As pessoas são muito dodóizinhas, as pessoas não têm firmeza alguma. Qualquer coisa está ferindo, é o que eu falei lá no início. É o nosso tempo de hoje, né? Pessoas com o pé mole mesmo, pessoas que se abalam por causa de qualquer coisa. Vem uma palavra que confronta, a palavra que confronta é a melhor coisa que tem. Você está ali vivendo, achando que está tudo bem, a palavra te confronta, você fala, meu Deus, eu estou tudo errado e eu vou melhorar.
Porque a gente tem que querer melhorar mesmo, a gente não pode querer continuar no erro. Se você foi confrontado, que bom, que coisa maravilhosa, que Deus mostrou que eu estava errado e agora eu posso melhorar. Agora, se você não for confrontado, você vai achar que você está maravilha, você está 100%, daqui a pouco você nem precisa de Deus mais. Então, o Evangelho nos confronta, nos quebra mesmo. É isso que o Evangelho faz com a gente. Ele não tem rodeio, não. Ele vem para quebrar a gente, para quebrar a nossa carne, para matar a nossa carne, matar o nosso eu, e a gente poder fluir o Espírito de Deus. E assim a gente impacta outras pessoas. Se eu não me esvaziar de mim mesmo, eu não impacto ninguém. Através da minha palavra, através das minhas ações, eu não vou impactar a vida de ninguém. Mas o Evangelho não. O Evangelho nos quebra, nos confronta. E se é para ter moleza, que seja no nosso coração. E é a parte final dessa palavra. Queria estar sendo mais rápido, mas aguenta aí. Coração mole. Se for para a gente ter alguma coisa mole, não seja nossos pés. Que nossos pés estejam bem firmes, mas que o nosso coração seja bem mole. Obrigado, tá? Ah, não é Elisa que tá rindo, né? O texto de Mateus 24, que a gente já leu, fala que nos últimos dias as pessoas vão estar cada dia mais, na verdade as pessoas vão esfriar cada dia mais o amor, e é isso os nossos dias, a gente já falou sobre isso, e isso é o espírito do anticristo, agindo já no nosso meio. Eu tenho pensado sobre isso, o que seria o espírito do anticristo, que já está no nosso meio. O anticristo não é só um cara que vai vir, é um espírito que já está rondando aí, já está buscando confundir, inclusive, os eleitos, a igreja, inclusive os cristãos. A Bíblia fala sobre isso. E isso está no nosso meio, isso está contaminando a igreja, e muitas vezes a igreja está sem amor. Essa coisa aí da sociedade buscando a própria alegria, buscando a própria felicidade, buscando o próprio bem, isso é o espírito do anticristo. Pessoas amantes de si mesmas, pessoas que não se importam com as outras. E o Jesus prega o oposto, ou seja, é anticristo mesmo. Jesus prega para a gente negar a nós mesmos, para a gente amar uns aos outros como a nós mesmos. E o que o espírito do anticristo faz? Ame a si mesmo. Você é muito bom. Jesus fala que a gente é ruim, que a gente precisa dele. O anticristo, esse espírito, essa coisa que o mundo prega hoje em dia é o quê? Que tem contaminado muitos cristãos, inclusive. Você tem que buscar as coisas para si mesmo. Você tem que satisfazer o seu ego. É você que tem que ser feliz. Então, inclusive, a motivação dessa palavra que me incomodou demais, eu acho que incomodou quase todo mundo aí, foi aquele caso da menina abusada lá pelo tio, anos e anos, e que ficou grávida e teve o aborto, enfim. É um caso assim, que me entristeceu muito e assim, eu comecei a pensar sobre isso. Eu vi alguns vídeos também, o Alessandro Vilas Boas gravou um vídeo sobre isso, o Luca Martini, e eu comecei a pensar sobre isso, assim, o que a igreja fez, porque a igreja foi cancelada, né? Os evangelhos foram cancelados depois desse caso aí. Porque realmente, quando eu assisti aquele vídeo de pessoas crentes mesmo, bem assim, aquele crente que você olha e fala, esse é crente. Pessoas crentes reunidas ali na porta do hospital, querendo invadir o hospital, uma coisa esquisita, assim, totalmente falta de sabedoria. E o que a igreja tem feito muitas vezes? Já quer ter a solução, a resposta para tudo, eu sei tudo, e vai num caso tão duro como esse, um caso onde a gente devia estar chorando, como que o mundo está mal, a gente devia estar intercedendo pelaquela vida que infelizmente foi abortada, a gente devia estar intercedendo por isso, a gente devia estar intercedendo por essa menina, o que ela passou todos esses anos, intercedendo pela mãe, pelo pai, quando descobriu uma coisa dessa, chorando com os que choram. E o que a igreja está fazendo? Está lá apontando o dedo, reclamando, querendo justiça de qualquer maneira, pagando um mico, levando, assim, vivendo um evangelho que não dá para entender. Jesus chama a gente para ser resposta dos problemas da sociedade. O mundo carece de amor, como eu estou falando aqui, e a igreja era para estar cheia de amor para dar, era para o mundo enxergar na igreja o amor, enfim. E enquanto isso, pessoas reunindo ali para apontar dedo, para falar, para brigar,
onde está a igreja, onde está o amor nosso nessas horas. Eu vou nem me prender muito a isso não, porque realmente me deixou até meio mal assim, pensar sobre isso, por onde a gente tem andado. Mas a gente tem que buscar entender um pouco sobre isso, onde a gente está indo, o que tem invadido o nosso coração, se o nosso coração realmente está sendo guiado pela palavra ou está sendo guiado pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo está nos ensinando, pelo próprio ego também, porque é muita religiosidade, é muito achar que eu sei de tudo, que eu resolvo os problemas de tudo. E um questionamento sobre isso, sobre esse assunto. Um questionamento muito importante. A igreja está lá condenando o aborto, reclamando de tudo, como se tivesse solução, mas cadê a igreja para adotar as crianças que não foram abortadas, mas que a mãe não teve condição de cuidar? Cadê a igreja, os casais aí querendo adotar crianças que tiveram a mãe abusada? Cadê? Cadê a resposta de amor? Cadê a igreja ajudando essas mães? A gente falou sobre isso na célula, tô até bem comovido quanto a isso, sobre aborto que a gente falou na célula hoje. E cadê a igreja ajudando as mães que não têm condição? Então, em vez da gente querer a solução para tudo da maneira que a gente acha que tem que ser, que a gente possa dar a resposta de amor e não com esse coração duro, achando que é resolvido nas palavras duras, achando que tudo vai ser resolvido com muita falazada, que a gente tenha um coração mole, um coração quebrantado que consegue chorar com os que choram, se compadecer com aqueles que precisam. Não se assente no trono de Cristo. Às vezes a gente pega o papel de Jesus, a gente quer ser glorificado, a gente quer receber a glória que só pertence a Jesus, a gente quer sentar no trono de juiz, de julgar as causas alheias. A gente quer ser Jesus, a gente quer roubar o trono de Jesus. Que a gente tome cuidado com isso, esse coração duro que quer receber coisas para nós mesmos. Jesus chama a gente para morrer, para se diminuir, para que Ele cresça. Que Ele seja entronizado. Que a gente saia do trono, que a gente saia do trono de orgulho, que a gente quebre todo orgulho e vaidade do nosso coração. E uma coisa assim tem me incomodado demais também, que a gente não seja aquele que só aponta o dedo e só reclama das coisas. A gente reclama que o Brasil está muito ruim, que está tudo errado. A gente reclama que a igreja está tudo errado, que está tudo ruim, que precisa melhorar muita coisa. E a gente está ali apontando, reclamando. E Tiago 4,11 diz: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, que é tentar sentar no trono de Jesus, querer julgar as coisas. Então, não sejam juízes. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, que é reclamação, nem discussões. Judas 1,16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então que a gente tome muito cuidado quando a gente está ali descontente de tudo, reclamando de tudo, descontente de como que está a minha vida, descontente de como está a minha igreja, descontente de tudo. Outras vezes que a gente senta no trono, que eu estava pensando aqui, até nos cultos online, aí, nesse momento é difícil, eu sei que está difícil, a gente sabe que não é fácil, um culto online não é a mesma coisa, estou até tentando meio que ver vocês aí através do chat, mas não é nunca a mesma coisa, a gente não está vendo todo mundo, a gente não está louvando em conjunto, que é uma coisa tão maravilhosa, mas muitas vezes a gente está ali reclamando, não tá bom isso aqui, muda de canal, isso aqui tá duro demais, eu vou sair, reclama do louvor, louvor tá ruim hoje, tá chato, e a gente para de ter aquele coração puro, quebrantado, mole diante de Deus. Coração mole, quebrantado, né? Vou usar o mole aqui, que é uma palavra mais fácil. Em vez de a gente ter ali um coração mole diante de Deus, de poder, mesmo na nossa casa, sabendo de tudo isso que é difícil,
porque a situação realmente está difícil, é chato às vezes ficar vendo live, muita live, mas se é um momento de louvor, se é um momento de cultuar a Deus, que a gente amoleça o nosso coração e cultue a Deus, mesmo que o louvor está repetido, como a gente está tendo que fazer alguns dias aí, porque não tá dando para, não é bom ficar indo ali toda hora para casa do Tatão, a igreja está em reforma. Então, mesmo que esteja repetido, lembre de Deus, coloca Deus no centro, coloca Jesus no centro e cultue a Jesus. Que a gente pare de só reclamar também, estar descontente de tudo, tá achando tudo ruim, que a gente comece a voltar o nosso coração para Jesus, que a gente pare de querer coisas só para nós, coisas que só nos agradam. Deus me confrontou muito, tá, gente? Eu sei que isso assim é bem confrontador, mas por isso que eu estou só lendo versículos, não quero ficar falando nada de mim mesmo, porque Deus me confrontou muito com esses versículos e tem falado muito comigo sobre isso. A gente tenha cuidado, só de ser reclamão. A gente foi chamado para ser, como eu falei, ser resposta. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, que a gente ore. Realmente, a gente pode estar vendo alguma coisa de errada, talvez, na igreja ou em alguém, mas o que a gente pode fazer? Reclamar? Reclamar não leva ninguém a nada. O povo de Israel era reclamão e morreu tudo no deserto antes de chegar na terra prometida. Então, em vez de a gente ficar reclamando, que a gente seja a resposta para o problema. Se o Brasil está corrupto, se o Brasil está muito ruim, que a gente seja a resposta, que no nosso meio nasçam políticos cristãos de verdade, que vão fazer um trabalho bem feito, que a gente ore também, né? A gente como igreja tem um papel tão importante de orar. Às vezes a gente só está reclamando, não ora nada. O que vai mudar, gente? A gente tem a arma mais poderosa na nossa mão, que é clamar a Deus, que é o único que pode resolver os problemas do Brasil, da igreja, da sua família. Em vez de a gente orar, a gente não ora, a gente só fica reclamando. As reuniões de oração são as mais vazias, o grupo de intercessão é o mais vazio, está sempre com dificuldade, a pessoa está sempre tendo que insistir ali para o povo orar. Mas para reclamar tem uma galera, lá no Twitter está bombando e gente reclamando é o que mais tem. Então, a gente não foi chamado para isso, a gente foi chamado para ser resposta. Se você está hoje numa posição de reclamar, então vamos mudar essa posição, vamos começar a orar mais, vamos começar a colocar diante de Deus, Deus está ruim, reclama diante de Deus, aí você pode. Deus, estou achando muito ruim, está muito difícil. Ora, se você tem algum problema com alguém, vai a pessoa, mas não ficar reclamando e falando não adianta nada. E a gente só vai ser resposta se a gente agir em amor, com o coração quebrantado. João 13, 35. Estou terminando, tá, gente? De verdade mesmo, estou terminando isso. João 13, 35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, sobre isso que eu estou falando, que a igreja hoje está sendo cancelada, né, no palavreado de hoje aí. Mas a igreja, assim, parece uma coisa horrível. Como assim? Jesus pregou amor, Jesus, essa coisa linda que a gente ama, que fala sobre amor, que nos ensinou sobre o amor, que tem o amor mais perfeito do mundo, ele é o próprio amor. E como que a igreja, que é o corpo de Cristo, que era para ser igualzinho a Jesus, como que a igreja está sendo achincalhada, falando que não tem amor, um coração duro? Então, que a gente se incomode com isso mesmo. Porque Jesus já falou, a gente vai ser conhecido como os discípulos de Cristo, a pessoa olhar para a gente e falar, e ver Jesus já, porque a gente é corpo de Cristo, se a gente amar uns aos outros. Então, que o amor possa voltar a ser o principal na nossa vida. Em Coríntios, lá o texto que fala sobre amor também, Coríntios mesmo, eu tinha falado Romanos, acho, da outra. Coríntios 13, que fala sobre amor, fala: tudo vai passar, mas permanece o amor, a fé e a esperança. Então, que a gente mantenha firmes no amor, que a gente mantenha esse amor aquecido no nosso coração, e o Espírito Santo que gera isso em nós. Então, voltamos lá no Salmo 1, que a gente mantenha ali firme na palavra, constantes com Deus, ouvindo o Espírito Santo, colocando a lenha no altar todo dia, né? Porque é diário mesmo. Se um dia você passa ali sem nem falar com o Espírito Santo, sem dar ouvidos a Ele, você já está se afastando do Espírito Santo. Então, vamos buscar Deus mesmo para que esse amor seja renovado em nós, que a gente ore por isso, vamos orar mesmo por isso. Tem sido triste essa situação mesmo, tem sido esquisito, está sendo esquisito, e que a gente como igreja, a gente se arrependa, a gente ore,
e a gente viva o amor, amor em obras mesmo, em atitudes, demonstrando amor para as pessoas. E o último versículo que eu queria ler é que o mundo espera por isso, lá em, se eu não me engano, eu acho que é a palavra de amanhã, não perde não, a palavra do pastor Marcos amanhã. Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E é isso que o mundo espera. O mundo espera isso de nós. O mundo espera uma igreja que quer falar sobre tudo, que quer ter razão em tudo. Igreja de orgulhosos, né? Coisa ruim assim tem sido, sempre apontando o dedo. O mundo espera de nós que tenhamos amor uns pelos outros. É isso que faz a diferença. É isso que vai fazer a diferença se a gente tiver um coração mole, os pés firmes, porque também é difícil mesmo. O mundo vai nos odiar também. Isso já está escrito na Bíblia, foi profetizado. Se a gente vive uma vida cheia de amor também, o mundo vai nos odiar, porque é a luz ali na cara das trevas, e isso incomoda. Mas se a gente está incomodando, fazendo o contrário, não vivendo o amor, eles estão achando ali com aparência de piedade, eles estão achando ainda que tem mais amor que a igreja. Então isso aí já está um outro extremo terrível. Então que a gente firme nossos pés e tenhamos um coração quebrantado. A Bíblia fala que a gente não sabe nem orar como convém, que a gente é mau e às vezes como igreja a gente tem falhado nisso. E tudo bem, como eu falei, né, a gente às vezes não sabe nem orar, mas com o Espírito Santo, se a gente se voltar para o Espírito Santo, se a gente se arrepender do que temos feito, a gente como igreja mesmo, a gente tem esse poder de interceder pela igreja, de orar, Deus, de se arrepender pela igreja mesmo. A gente pode, quem se incomodar, pode orar, Deus perdoa-nos, muda a nossa situação, queremos ser mais amáveis, queremos amar mais uns aos outros, e que a gente reconheça isso, que a gente pode estar sendo mal e tal, mas que o Espírito Santo, ele faz a diferença em nós. A gente pode estar em falta, a gente pode estar desanimado, talvez esse é o seu caso, talvez você está aí desanimado, a pandemia te deu uma rasteira mesmo, talvez a pandemia aí, ficar longe da igreja, talvez você está aí bem desanimado e tal, mas saiba que o Espírito Santo, ele está aí, ele está aqui, e ele nos deu essa palavra aqui hoje para nos renovar, para tirar a gente da situação que a gente está. Se você está desanimado, está fraco, vão orar mesmo por isso, e Deus vai tirar você dessa situação em nome de Jesus. A gente pode também estar no outro ponto, né? Com o coração duro, orgulhoso, mas a Bíblia, eu gosto muito assim da parte lá que fala dos reis, não sei quem já leu, muitos reis assim fizeram coisas terríveis mesmo, e Deus foi lá e mandou pragas e tal, e aí o rei às vezes se humilhava, vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça, e Deus ia lá e voltava atrás, porque Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, mesmo que a gente está com o coração duro, a gente não consegue nem chorar mais pela dor do outro, com a dor das pessoas, a gente assiste lá o da Atena e fica de boa, tranquilo, assistindo aquela doideira que está acontecendo, a gente não se incomoda que o mundo está todo destruído, que o Brasil está na situação que está, e até que a igreja possa estar na situação que está. Se você também, se a gente está com o coração duro, a gente pode se humilhar e Deus ele vem e sara a nossa terra, sara a nossa alma, sara o nosso coração. Então, há esperança. Para isso a gente tem que se arrepender e se voltar a Deus. Se a gente puder, aqui eu vou realmente encerrar com um texto. Queria encerrar com um texto que está lá em Romanos, se vocês puderem abrir, Romanos 8:5. É um texto para reflexão mesmo, nossa, fala um pouco sobre isso. Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então é bem direto mesmo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Amém. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado,
mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu queria que a gente encerrasse mesmo com essa palavra que nos dá esperança.